Pro aí, gente. Atitude Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. CREA Ceará em Debate, o seu canal interativo, um programa do Movimento Participação e Ética no CREA Ceará, MPEC. Escute, veja, participe, toda quarta-feira de 11h05 da manhã até o meio-dia, logo após o programa Democracia no Ar, aqui na Atitude Popular e também pelas fanpages da Democracia Participativa Ceará e do MPEC. CREA Ceará em Debate, o seu canal interativo. Apresentação, produção, Souza Júnior. Não deixe de ver no Facebook ou de ouvir aqui na Atitude Popular. Informações pelo WhatsApp 859-9662-2120. CREA Ceará em Debate. Olá, bom dia! Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar! São 10h01 em Fortaleza, com retransmissão pela rádio classista da Petrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa neste exato momento. Para você também que tem sua página pessoal, está replicando aí, compartilhando o programa, obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e a apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Agora são 10h03. Vamos à primeira parte do programa de hoje com Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, inclusive, depois de mais um momento João Bobo do Temer, que cai e não cai, e continua sendo segurado pela nossa Câmara dos Deputados. Ontem ele chegou a passar mal, né? Mas, infelizmente, ele continua aí para retirar os direitos da classe trabalhadora e do povo sofrido desse país. Mas nós vamos continuar tentando nos manter otimistas, né? Inclusive, na pauta de hoje, nós vamos voltar a falar com Marcelo Uchoa sobre a questão das eleições na Venezuela. Parece que tem sido um exemplo aí de democracia. Aí agora nós já estamos aqui no nosso estúdio com o Gabriel Rocha, que é diretor do Sindicato dos Bancários. Ele vem falar sobre a movimentação que a categoria está tendo na defesa dos bancos públicos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os ouvintes do programa Democracia no Ar. A gente já está com a primeira ouvinte interagindo aqui com a gente, a Beth Silva mandou um amo. Vamos continuar na luta. Nós também chamamos, Beth, está aqui quase todo dia com a gente, comentando, participando, e você que quiser enviar perguntas para os nossos entrevistados, é só entrar no Face do Movimento Democracia Participativa e enviar as perguntas que elas vão ser lidas no ar. Né? Vamos às notícias do dia. Os movimentos sociais iniciaram um abaixo-assinado contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que processou no dia 24 de outubro 4 juízes do Rio de Janeiro por terem se manifestado contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, acontecido no dia 17 de abril de 2016. A alegação é de que os magistrados estariam se dedicando à atividade política ou partidária, conduta vedada pela lei orgânica da magistratura. 3 deles integraram a Associação de Juízes para a Democracia. É engraçado, pode se manifestar dependendo para o lado de quem você se manifesta. O Sindipan Maracanaú realiza neste domingo um café da manhã para as mulheres
que alerta sobre o perigo do câncer de mama. A atividade faz parte do Outubro Rosa. Motoristas e cobradores e fiscais do transporte alternativo de Fortaleza aprovaram greve geral da categoria para o dia 30 de outubro. Eles lutam por falta de pagamento em folha, a falta de carteiras de trabalho assinados e pelo pagamento das cestas básicas que estão atrasadas, e a greve tem apoio da FETRACE e da CUT. No dia 15 de outubro aconteceu as eleições da Venezuela. Já já a gente vai discutir isso com o Marcelo Shoa. A Beth manda mais um recado, sem medo de se manifestar. Sem medo de se manifestar, Beth. Nós estamos todos na luta. Gabriel, vai ter agora, dia 27, né, de outubro, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Fortaleza, o lançamento do evento Se é Público, a campanha Se é Público é para Todos. Defender os bancos públicos é defender o Brasil. Você pode falar um pouquinho dessa campanha? Sim, lógico. Essa campanha, Se é Público é para Todos, é uma campanha dos bancários de todo o Brasil. Aqui no Ceará e nacionalmente, nós temos feito alguns movimentos e já foi criado nacionalmente uma frente mista, uma frente parlamentar mista em defesa dos bancos públicos, e isso tem descido para os estados. Aqui no Ceará, foi aprovada uma audiência pública e a criação dessa frente parlamentar mista em defesa dos bancos públicos. E amanhã será o lançamento dessa frente parlamentar em defesa dos bancos públicos. É uma frente política, obviamente, e de extrema importância, que é defender o banco público, defender o papel do banco público, é defender o Brasil. Marina, nós vivemos o maior movimento integralista do país. É isso que nós estamos passando. É o maior movimento integralista do Brasil. E o Brasil tem feito o movimento de entregar todas as suas riquezas à bancarrota, né? Aos bancos, ao capital. E nós não estamos falando do capital produtivo. Esse já sofre uma influência, uma intervenção e já é gerenciado pela financiarização, pelo capital especulativo. Nós já vimos, ao longo da história, alguns países entregarem suas riquezas, mas sempre derrotados depois de uma guerra. O Brasil está entregando todas as suas riquezas, e daí a importância de defender os bancos públicos, porque esse movimento já houve ali na década de 90 com o PROER, que foi a federalização e a privatização dos bancos estaduais, mas você manteve alguns bancos públicos de fomento muito importante, né? Nós já éramos contra aquela época e hoje isso ganha uma importância muito grande, porque é a defesa da própria soberania, do próprio país. Então, esse integralismo, ele pensa e ele quer passa de um liberalismo, né, exacerbado, ele entregar todas as riquezas do país, sejam as naturais, sejam aquelas construídas ao longo dos anos, da nossa história, né? Algumas riquezas seculares construídas, como é o caso do Banco do Brasil, né? Criado ainda o primeiro banco brasileiro e lá no Império. E a gente tem acompanhado isso com muita preocupação, não só enquanto bancário, mas para o próprio povo. Esses bancos detêm programas importantes que a bancarrota privada, que só visa lucro, cada vez mais resultados, ela não se preocupa com essas questões. Então, eles querem o filé, mas não querem a socialização e o papel social que cumprem os bancos públicos. A gente ontem fez uma conversa sobre a questão dos fundos, né, que estão sendo colocados para o governo, os fundos de incentivos que estão sendo colocados para o governo para ser desviados para ser utilizados pelo FIES, né? Então, nós estamos falando sobre a importância do banco público e foi interessante a gente perceber o papel social que o banco público exerce, né?
E a gente também conversou sobre o fato de que, na verdade, são bancos que dão lucros, eles não dão prejuízo, não haveria motivo para essa destruição deles, do serviço que eles fazem, a não ser uma visão de governo mesmo que não privilegie um banco com um caráter mais, talvez, humanitário, né? Sim, não tem... Os bancos, dificilmente, eles dão prejuízo. Porque, inclusive, diferente, por exemplo, de você plantar e poder perder a safra, ou de você produzir e ter um problema de vencimento, banco é dinheiro em cima de dinheiro, né? É uma rentabilidade muito grande. E os bancos aqui no Brasil têm isso os grandes resultados, pela alta das tarifas, juros altos e tudo. Mas os bancos públicos conseguem ter resultado porque têm uma eficiência, porque jogam um papel importante. Ontem, vocês falavam principalmente do BNB, aqui, com a companheira Rita Josina, da FBNB. E o BNB é um banco desenvolvimentista, que joga um papel importantíssimo para o Nordeste, né? Assim como o BASA, lá para o Norte. E querem retirar o FNE. Isso é secar, isso é desidratar, isso é acabar com o Banco do Nordeste. Né? Essas transferências de fundos, o mesmo se repete com a Caixa Econômica. Estão de olho no FGTS. Vão agora privatizar já a questão das loterias. O Banco do Brasil tem um Pronaf. É na Caixa Econômica que o maior programa de transferência de renda conseguiu ter tanto impacto. A Caixa Econômica tem o BAR, que funciona uma agência e que vai atender os ribeirinhos lá no extremo norte do país, aonde banco privado nenhum tem interesse. A bancarização que os bancos hoje querem dar é apenas de mercado, é apenas para saber ou para colher os frutos ali da tarifa. A gente vê isso com os correspondentes bancários. Você quer pagar uma conta de luz, de água, vai numa farmácia, vai num correspondente bancário, até nos correios, durante um tempo, mas no banco, quando você vai entrar para pagar uma conta para fazer uma coisa, os bancos tentam barrar, porque só interessa a eles ali um certo filé da clientela, que é para fazer negócios. Negócios com os papéis, capitalização, captação dos recursos, os seus seguros, os seus planos de previdência. E esse sistema financeiro nosso, ele é muito forte. É o setor mais forte, que mais lucra, que detém o maior poderio. E foi de lá que saíram várias cláusulas, inclusive, dessa nefasta reforma trabalhista. Foi lá da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, somado à Fiesp e à CNI. Então, esse povo está sempre no governo, seja com Meirelles, seja com Levi, eles estão sempre lá. Então, como eu falava, a defesa dos bancos públicos é a defesa do país, da nossa soberania, é a defesa do nosso país, para enfrentar esse integralismo desregrado que o Brasil está vivendo. Sem guerra, sem nada, estamos entregando todas as nossas riquezas. Esse momento é um momento que se faz necessário muita resistência. Não está fácil. Porque, embora a gente diga que esse integralismo vem sem nenhuma guerra, que esse entreguismo, que esses vendidos façam isso com nossa riqueza sem nenhuma guerra, houve uma guerra assim, né? Uma guerra interna. Porque houve uma ruptura democrática no nosso país. Houve um golpe no país. E fizeram uma luta gigantesca para retirar uma presidente eleita legitimamente, e a fatura eles cobram dessa forma. Retirar a presidente eleita, porque nenhum presidente eleito teria condições de fazer isso. Nem o neoliberal do Fernando Henrique Cardoso lá atrás, hoje tinha condições. Aliás, escreveu um artigo esses dias, falando, inclusive, se criticando um pouco isso. É que esses liberais, eles têm um limite, também não vai ser lá exacerbado. Mas o que nós estamos vivendo, não. Entregar a Eletrobras, ao petróleo, e os bancos, lógico, os bancos são responsáveis por esse financiamento, os bancos são responsáveis por isso,
no governo Dilma, e há quem diga que foi ali que determinaram a queda da presidente, houve um momento em que os bancos queriam antecipar e não queriam baixar os juros. Foram os bancos públicos que foram lá e exerceram esse papel. O presidente da Febraban, capacho dos banqueiros, foi lá e disse: podem obrigar o cavalo a ir até a beira da lagoa, do açude, mas não podem obrigar o cavalo a beber água. E aí reteram crédito. Banco do Brasil, Caixa Econômica foram lá e expandiram os créditos, forçando a concorrência e que os bancos viessem. Foi aí que permitiu os financiamentos de Minha Casa Minha Vida, de FIES, de todos esses programas. O Ministério da Cidade tem muitos programas com a Caixa Econômica Federal. Não é para a cidade de São Paulo, que tem PIB, não é para Fortaleza, que é a quarta capital do Brasil, mas são para essas cidades que vivem do Fundo Municipal, FPM, e que vivem do INSS, da aposentadoria dos seus trabalhadores, em sua maior parte, trabalhadores rurais. Aqui, no semiárido nordestino, boa parte da cidade tem o que injeta a economia, o que faz circular, são a aposentadoria desses trabalhadores, que agora, também sob um ataque, a Previdência está sofrendo um sério risco. Inclusive, o risco que a Previdência sofre é de fazer com que o trabalhador não consiga se aposentar. Principalmente esse trabalhador que é atendido pelos programas sociais desses bancos, esse trabalhador que consegue se aposentar por uma aposentadoria especial diante de uma realidade diferente, necessária. Não é isso, professor Marcelo? Assim eu aprendi com meu querido amigo Marcelo Show. Então, esse momento que nós vivemos é preciso muita resistência. Amanhã, essa frente parlamentar, onde nós tentamos juntar uma frente ampla, com todos os democratas, que não precisam necessariamente estar concordando, mas que são sinceros, que são reais, e que dizem basta. Não dá para a gente continuar com o entreguismo e com este Congresso como está, e com este governo como está. Porque não basta dizer fora Temer, basta fora Temer e fora todos esses deputados que estão acovitando. Ontem um deputado cearense fazia uma alusão irônica lá na votação de que não troca o voto dele por escravo. Era um voto claro, a bancada ruralista que votou toda a favor do Michel Temer por conta da mudança ali sobre o que é o trabalho escravo no Brasil, o que é considerado. Então, as moedas de troca. As moedas de troca. Então, Marina, assim, os bancos, os bancários, nós não somos uma ilha. Nem a nossa categoria, que é de trabalhadores e que está sofrendo, porque ela já sofre por si só com automação, com tecnologia e com terceirização, que vamos sofrer mais com a reforma trabalhista. Mas vamos para a resistência. Mas, mais do que isso, são a questão também dos bancos públicos e da importância. E nós, nesse momento, é a defesa do banco público, mas nós defendemos os bancos públicos, o papel dos bancos públicos e que tenha mais funcionário para nós prestarmos um atendimento melhor, porque, às vezes, o cliente e o usuário não tem essa concepção. Ele vai lá, pega uma fila enorme, não consegue ser atendido na hora e acha que a culpa é do bancário que está ali. Do bancário que se submete, inclusive, por um programa social e atender dia de sábado, que fica até mais tarde com hora extra, mas que não deixa de atender. E uma das coisas também que está em questão, né, a segurança desses. Bom, primeiro, saudar o Marcelo Shoa, que chegou, só que o papo estava tão bom, eu não quis interromper. Olá, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Maria. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jonathan. Bom dia, turma da Atitude Popular. Desculpa, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, mas é porque tem a ver com o tema que o Gabriel estava levantando, porque, curiosamente, eu vou falar sobre a Venezuela, mas eu estava viajando para a Venezuela e estava estudando um pouco sobre a conjuntura da América Latina e essa dependência dos Estados Unidos. E aí, nesse meio de tempo, eu estudei um livro que é do Joseph Tautin e se chama América Latina e Estados Unidos, uma relação turbulenta. E ele faz um trecho bem interessante
em que ele faz uma colocação que eu acho que vem a calhar aqui com o debate que o Gabriel está levantando, porque ele lembra que em 1948, há 80 anos, portanto, foi criado a CEPAL. A CEPAL é a comissão, uma comissão de estudos para desenvolvimento da América Latina, né? Na época, foi no pós-Segunda Guerra Mundial, e o Brasil tinha entrado pelo cano no final da Primeira Guerra Mundial. O Brasil tinha apoiado os Estados Unidos, dentro daquela ideia do presidente Wilson, que deveria entrar na Primeira Guerra Mundial para se capitalizar diante dos esforços de guerra. É claro que o movimento socialista era contra a entrada da guerra, porque a luta era para que os trabalhadores não entrassem numa guerra do capital, né? Mas o presidente Wilson entrou, se capitalizou, o Brasil apoiou a Primeira Guerra Mundial e saiu de mãos abanando, sem desenvolvimento nenhum. E a ideia, naquele momento, era que o Brasil tinha que continuar sendo um mero exportador de matéria-prima, de café, de borracha, de produto primário, e todas os países da América Latina da mesma maneira, né? De tabaco, de cana, de banana, e os Estados Unidos um potencial industrial estabelecendo o seu imperialismo em todo o continente latino-americano. Você simplesmente deixava de ser uma colônia, de ser colônia da Europa, para ser colônia dos Estados Unidos. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que, na Primeira Guerra Mundial, como a energia da Argentina era toda da Light, como era a energia do Brasil, houve apagão, né? Lá na Argentina, como houve também no Brasil. Como a base do petróleo era todo de fora, faltou petróleo na América Latina. Como a base de infraestrutura era toda estrangeira, né? Então estava todo mundo, claro, na dependência do exterior, porque, no final das contas, o capitalismo ele não é solidário com ninguém. Na hora H, ele prefere os seus, né? Então, o que fez Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial, apesar de, no início, ele ser um pró, digamos assim, um pró-Führer, né? Ele entrou com os Estados Unidos condicionado, né? Eu apoio, né, se eu ficar aqui com uma indústria estratégica, né? A partir dali veio a siderúrgica, né? Porque o Brasil, o que é que o Brasil fazia? Ele entregava o minério lá para fora e exportava lá de fora a placa de aço, né? Não tinha nenhuma siderúrgica. A partir dali veio a briga pelo petróleo nosso, a Petrobras, né? E a CEPAL, ele veio sendo criada com essa ideia de você trazer para a América Latina esse desenvolvimento. Tanto é que foi o Celso Furtado o grande orientador da CEPAL, né? De você pular essas etapas do capitalismo e partir para um desenvolvimento regional, né? Eu estou dizendo tudo isso porque uma das pessoas que se destacou depois, né, como um grande cepalino, e é citado neste livro que eu li, Joseph Tolton, América Latina versus Estados Unidos, na década de 60, né, saiu da USP, sem ter levado uma mão de pé, como você diz, né? Saiu e foi direto para a Sorbonne, para se destacar como cepalino de primeira grandeza, para defender o pensamento do Celso Furtado nesse texto aqui. Deixa eu ver aqui se encontra. Junto com Enzo Faleto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, ensaio de interpretação sociológica de Fernando Henrique Cardoso, Gabriel Rochinha. Diga aí. Primeiro livro na Faculdade de Sociologia. Diga aí, meu amigo. Diga aí. O cara que está vendendo tudo, meu amigo João. É brincadeira? Mas olha só.
Agora, se tiver guerra, nós estamos sem telefonia, nós estamos sem energia, nós estamos sem petróleo, nós estamos sem nada da Marinha. Sem aeroporto, nós estamos sem nada. Quer dizer, é o contrário. E sabe qual é a briga da Venezuela? É porque lá os caras estão brigando para ter a sua base estratégica. E os Estados Unidos estão lutando para tirar. E lá o povo está querendo ficar. Imagina. Isso é tão interessante, né? Porque e os Estados a formação do povo venezuelano permite que eles tenham essa visão de defesa, essa visão estratégica. Aliás, a gente ainda com o país anestesiado. Aliás, esse livro aqui fala que os Estados Unidos restabeleceram a quarta frota naval na faixa de pré-sal, que sai exatamente da Venezuela, cobre a costa do Brasil todinho e vai até a Namíbia, lá do outro lado da África. Só interrompendo novamente, né? Inclusive, a Valquíria... Aí tem os bancos públicos, né? Aí tem os bancos públicos, entra a Casa da Moeda, né? Entra tudo isso, né? É que o Gabriel está dizendo. Pode ter certeza que não vai ser o Itaú, nem vai ser o Bradesco que vai apostar no interior, lá no interior do Ceará, não, viu? Isso aí é tarefa de Estado, porque se não for o Estado, não vai ser... Olha, o Estado já é difícil, né, Gabriel? Já temos dificuldade, né? E isso até era o que eu justamente ia perguntar, na questão da segurança, né? Porque tem acontecido uma série de ataques à agência de atendimento, né, dos bancos públicos, e, na verdade, a solução tem sido dada o fechamento desses atendimentos. Só que quando a gente vê, você viaja por esse país, você vai para um... Não é só segurança, não, meu amor. Assim, eu já fiz parte de governo. É uma briga política dentro do governo para você explicar para dentro do governo que você tem que fazer o banco público para investir no próprio país. Né? O governo é feito de forças democráticas, existem pessoas que são desenvolvimentistas, existem outras pessoas que são que pensam diferente. Então, assim, o Lula é um cara que era do governo e investiu no próprio país. Existem pessoas que acham que você tem que ter uma coisa mais enxuta, que você tem que ter um banco que olhe para o outro lado. É muito difícil você ter um cara como o Lula que pensa, não, você tem que manter um banco lá, sei lá, no interior do distrito de Crateús. Pois é, isso que eu ia dizer, quando a gente viaja, né, a gente às vezes precisa de um caixa rápido, as únicas agências que tem são as agências públicas. Mas aí elas estão sofrendo esses ataques, né, essa questão da segurança, e o governo, na verdade, não tem feito absolutamente nada, a não ser dar como resposta o fechamento delas, que são necessárias. Queria saber um pouquinho mais, Gabriel, dessa questão. Essa é uma outra parte que a gente tem corrido atrás para, como a gente falava, esses bancos, a bancarização é muito importante para a economia local. Né? Então, numa cidadezinha que recebe como maior fundo que eu falava, o que injeta a economia são os rendimentos do INSS, né? São as aposentadorias, as pensões. A pessoa, quando ela não tem um banco local, ela anda alguns quilômetros para poder ir atrás de outra agência, e o comércio local daquela cidade também começa a passar por problemas, porque a pessoa vai lá e o dinheiro já fica lá na outra localidade, não circula mais naquele comércio, né? Sem falar da insegurança para a própria pessoa, né? Da terceirização. Então, a gente tem feito um esforço com os bancos de reabrirem as agências. Os bancos alegam essa questão da insegurança, porque algumas agências já foram explodidas 3, 4 vezes, e se aproveitam dentro dessa reestruturação 4.0, que se chama assim essa reestruturação tecnológica, que já há uma intenção, uma vontade de fechar algumas agências, se aproveitam disso para fechar aquelas agências que não dão resultados. Que não dão resultados do ponto de vista numérico, lucrativo, mas que dão todo um resultado no fomento da economia local, da economia endógena, da economia sustentável daquele lugar. Então, os bancos, eles jogam esse papel. Né? Basta você ver que onde vai um banco, desenvolve ali um microcomércio ao redor. Pode ver isso aqui nos bairros da capital mesmo, onde tem
ali uma concentração de bancos e tal, os bairros que tem Messejana, Montese, Parangaba, né, onde tem os bancos, né, ali na Bezerra de Menezes, tem esse desenvolvimento. Então, tem essa importância, é importante demais para a comunidade local, para a comunidade em torno dos bancos, que as agências continuem abertas, e assim tem sido o nosso esforço, inclusive já debatendo e já conversando com algum desses parlamentares para que representam cidades para levantarem isso, que também, né, já que a gente está debatendo essa frente mista em defesa dos bancos públicos, Marcelo, e você é convidado, será lançado amanhã na Câmara de Vereadores, às 9 horas, todo mundo convidado lá, porque defender os bancos públicos é defender o Brasil. Isso para a gente... Tanto é um embuste que eles fecham as agências e fecham também os programas, né? Os programas de Eu vou só pedir para você segurar a ideia um pouquinho, Marcelo, está na hora do nosso break. Por favor, Jonathan. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Bem-vindo e bem-vinda, né? Você está no programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Citaf, Sinfarce, Rochô Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa na íntegra para você aí no decorrer da sua programação local, a Canudos FM, tá bom? Estamos também ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, que no exato momento já contamos com 26 compartilhamentos. Na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10 horas 32 minutos em Fortaleza. Voltamos com a segunda parte de hoje com Marina Valente e convidados. Obrigada, Jonathan. A Valquíria Nóbrega de Oliveira, de Campina Grande, Paraíba, diz o seguinte: os nacionalistas precisam se unir para resgatar a soberania nacional. Hashtag foi golpe, hashtag anula STF, hashtag vota Dilma urgente, hashtag Lula 2018, hashtag Temer na cadeia, hashtag Aécio na cadeia, hashtag Cunha na cadeia, ele nunca esteve preso. O Daniel Pio Bezerra diz o seguinte: Marcelo Shoa, queremos tua participação no debate da mídia livre. Opa, na hora. Sempre às terças-feiras, às 15 horas, na Casa Vermelha, vizinha ali ao PT Ceará. Agora, meu amigo. E o Democracia Participativa, o movimento, o próprio movimento Democracia Participativa, diz o seguinte: parabéns aos bancários, em especial ao diretor do sindicato, Gabriel Rocha, por sua participação no programa Democracia no Ar. Obrigado, Daniel, pelo convite, viu? Obrigado, pessoal do Democracia Participativa. Vamos lá. No dia 15 de outubro, aconteceram as eleições na Venezuela. Dentre os 70 observadores internacionais para acompanhar o pleito, o advogado Marcelo Shoa acompanhou as eleições para a escolha dos 23 governadores da República Bolivariana da Venezuela. No dia 19 de outubro, tivemos a primeira parte da entrevista e na manhã dessa quinta-feira continuamos com o debate sobre a questão das eleições. Marcelo, eu vou retornar aqui, rebobinar a fita para os nossos ouvintes que estão acompanhando a partir de hoje, né? Tá. E entender, perguntar para ti como é que é o trabalho dos observadores, né? E como é que eles são escolhidos para participar. Olha, primeiro, eu recebi um convite do consulado da Venezuela, pelo fato de eu ser um cara que sou professor de Direito Internacional, tenho titulações, tenho livros publicados, de alguma maneira me detectaram, me fizeram um convite, mas suponho que houve um convite a diversas autoridades, porque ao meu lado, de outros países, haviam senadores, haviam deputados, haviam jornalistas, havia professores, profissionais de diversas categorias, todos com credibilidade na sua área, homens, mulheres, trabalhadores, representantes sindicais, militantes sociais, dos mais diversos continentes.
não posso dizer como é que se deu isso. Só posso te dizer que me ofereceram para ir. Fui, né? Recebi o manual das regras eleitorais, né? Explicando como era o processo, o que deveria fazer, os estabelecimentos das regras, a questão da independência, né? Fui muito pelo interesse de fato, conhecer, porque sou professor de Direito Internacional e fiquei muito curioso em saber como é que se dava esse lance na Venezuela, não só porque era professor, mas porque sou militante, e me interessava em não apenas reproduzir coisas sobre a Venezuela que ouvia de terceiros, né? Me espantei, Marina, ao ver que éramos tão poucos brasileiros, tanto da esquerda como da direita, né? E vou lhe dizer mais. Até estou escrevendo um artigo que já deveria ter terminado, porque um dos colegas que estavam lá, vou me permitir chamar dessa maneira, porque, no final, acabamos nos conhecendo todos, não conheci antes, um juiz brasileiro, que foi observador também, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Essa entrevista foi publicada na Folha de São Paulo no dia 17 de outubro. Ele dizia: sistema venezuelano, a matéria, né? Sistema venezuelano é exemplarmente blindado à fraude de juiz brasileiro. Meu texto fala um pouco sobre isso. Ele diz que o sistema venezuelano ele é blindado à fraude. Ele diz que o sistema venezuelano, que a atmosfera do pleito foi pacífica, civilizada e respeitosa. Ele diz o que ele viu, né? Um testemunho dos locais em que ele esteve presente, ele e outra magistrada do Rio Grande do Sul, a doutora Carla. No outro dia, a Folha de São Paulo, no dia 18, escreve um editorial chamado Pantomima Chavista, em que simplesmente coloca informações absolutamente contraditórias, absolutamente negando praticamente o que havia noticiado na entrevista que tinha feito com o doutor André na véspera, né? Inclusive, eles perguntam, esse autor, esse jornalista, ele esteve presente lá, acompanhando a eleição? Olha, tinha imprensa brasileira? Não vi. Eu estive presente em todas as rodas de imprensa, não vi imprensa brasileira, não vi nas ruas. Acho isso aqui escandaloso, acho isso aqui irresponsável. Se estava presente, gostaria que aparecesse para dizer, porque ninguém pode fazer isso quando você se propõe a falar a verdade. Estes números que ele fala, que mudaram em cima da hora o local de votação de 715 mil eleitores, são números falsos. De fato, houve mudança em locais de votação, não foram em cima da hora, foram mudanças que se deram no curso da chamada do processo eleitoral entre a Constituinte e as eleições de governadores. Foram em torno de 600 mil eleitores, é verdade, mas representaram 3,4% do total de eleitores aptos a votar, que eram 18 milhões. Ele não fala, por exemplo, que esse pedido de mudança eleitoral se deu não por interesse do governo, mas pelo interesse distribuído de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 partidos, né? Diversos partidos pediram para que locais de votações fossem mudados, porque houve violência durante a Constituinte, e houve violência
e esses locais de votação foram alterados para facilitar a votação, porque eram locais de votação que só tinham um acesso para votar. Então, se houvesse obstrução do local de votação, você mudava para um local de votação que tivesse 3 locais, e se fosse obstruído um local, enquanto desobstruía, você tinha acesso por outros 2. A Folha não fala, por exemplo, que esses locais de votação alterados, eles ficavam a menos de 2 quilômetros do local anterior, né? Quer dizer, a Folha simplesmente diz que 2 opositores foram impedidos de votar. E ela cita fontes? Não, eles da cabeça. Né? Talvez até não posso te dizer, Marina, que é de má fé. Talvez por desconhecimento de ficar citando. Não, na verdade, é um descumprimento do Código de Ética da nossa profissão. Sim, tá. Eu estou perguntando como jornalista que eu sou, porque a gente tem um Código de Ética. Eu quis lá e ver isso, sabe? Eu quis lá e ver isso. Aliás, eu quero dizer aqui que não fui nada contra, mas assim, não fui pago pelo governo venezuelano, né? Preferi que não ir, exatamente para que não dissessem que estava indo pago pelo governo venezuelano. Eu não preciso. Prefiro que outras pessoas fossem para que dissessem e falassem, né, como as coisas acontecem na Venezuela. Acho que é um povo sofrido, acho que é um povo que está exercendo seu direito de manifestação, está resistindo, está sofrendo um bloqueio criminoso, não sou eu que estou dizendo, né? São observadores internacionais. Hoje mesmo postei uma foto que tinha lá do Conselho Nacional Eleitoral. Estou ao lado de um professor da Sorbonne, uma senadora da Espanha, um observador russo, uma ativista colombiana, né? E assim, estou muito tranquilo com a minha consciência, não sou irresponsável, tenho uma reputação. O que as pessoas precisam saber é que a gente repete aqui uma fórmula que nos foi ensinada desde o século XVIII, de que os poderes precisam ser divididos em 3, e que essa é a fórmula de manifestação da soberania popular fantástica, que é o executivo executa, o legislativo legisla em nome do povo e o judiciário julga. Isso não é fantástico, não. Isso é um equívoco. Isso não é a expressão da democracia. Lá na Venezuela existem 5 poderes. Aí, Gabriel, que negócio bacana. São 5 poderes. Existe o legislativo, o executivo, o judiciário, o poder cidadão, que completa, que aglutina em torno de si a defensoria, o Ministério Público e a ouvidoria, e aí tem o poder eleitoral, que esse sim representa a soberania popular. É um sistema de governo totalmente independente. Então, vamos lá. O que aconteceu na Venezuela? O que aconteceu na Venezuela, Marina, foi o seguinte, é que lá a oposição venceu as eleições parlamentares em 2015. Desde 2015, o que é que tem feito a oposição venezuelana? Trava pauta de governo do Nicolás Maduro. Nada diferente do que fez o parlamento paraguaio com Lugo, até conseguir um golpe e derrubar o Lugo. Nada diferente do que fez o Cunha aqui e conseguiu derrubar a Dilma e transformar esse Brasil nesse atoleiro em que está, em que um camarada, para se manter na presidência, ele é capaz até de flexibilizar a legislação de enfrentamento ao trabalho escravo. Sabe o que é o trabalhador escravo? Você que está me assistindo agora. É você permitir que aquele camarada que é explorado na sua mais absoluta falta de tratamento, de dignidade humana, tenha proteção do Estado. Eu acho que é o caso que deveria ir para o Tribunal Penal Internacional, porque você manter o sujeito sem liberdade e sem cerceamento de privação de liberdade, escravidão, isso é caso de Tribunal Penal Internacional. Eu não estou falando de Corte Interamericana de Direitos Humanos, não estou falando de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não. Nós estamos regredindo no marco civilizatório. Nós não poderíamos ter o direito de rediscutir uma matéria como essa, pois nós estamos falando que o Brasil rediscutiu isso para livrar o camarada de responder de crimes comuns de corrupção. Então, veja só, foi para isso que aqui se deu
o Cunha, né? Então, lá na Venezuela, o que foi que aconteceu? Na Venezuela, o parlamento começou a fazer esse jogo, só que na Venezuela, o judiciário não aceitou. Né? Como o judiciário não aceitou, porque o judiciário da Venezuela não fez o jogo que o STF fez, você se lembra daquele áudio, né? Do Jucá com Sim, não sei o que, STF com tudo, né? Lá na Venezuela não aceitou. Aí os Estados Unidos e seus satélites regionais, né, junto com o Brasil, IOEA e não sei o quê, intensificaram o bloqueio. Né? E aí o que é que aconteceu? A crise aumentou, a instabilidade constitucional aumentou, e o que foi que fez o Maduro? Disse, não vamos deixar os engravatados resolverem, não. Vamos entregar, sabe para quem? O povo. Porque no momento de crise institucional, se a soberania decorre do povo, vamos deixar o povo resolver. Aí foi aí que o Poder Eleitoral convocou o Constituinte, que é o correto, Marinho. E a Constituinte chama eleições de governadores, e resultado, foram eleitos governadores. Ontem mesmo o Maduro já estava aceitando com governadores, o Capriles, diante disso, já saiu do bloco da oposição, já está revoltado, a paz já está reinando na Venezuela, e eles vão superar isso. Eu queria também te perguntar, você teve a oportunidade de conversar com a população, como é que elas estão avaliando o governo Maduro, como é que ainda o Chaves ainda não, o Chaves sim, o Chaves ele é quase onipresente. O Chaves sim, porque o Chaves ele deu dignidade ao povo, dignidade ao país. É como o Lula. Na verdade, o Lula é assim. O que eu acho mais interessante é porque o Lula deu ao brasileiro aquela história do pobre à universidade. Não era só ele estar na universidade, era ele ter a certeza de que ele tinha o direito de estar ali, em igualdade de condições com os demais. Talvez tenha sido isso que irritou tanta elite. Não era só o pobre estar ali, era o pobre estar ali se achando o direito mesmo de estar ali. Isso que a Dodóca não aceitou, entendeu? É aquele sentimento de que aquilo ali fazia parte da população. Então, assim, o Chaves, ele é visto dessa maneira. E isso eles não perdoam. Né? E eu não tive condição de conversar muito com o povo, porque a minha situação era uma situação de segurança. Eu estava numa situação de segurança. Eu andei, claro, mas também foi muito pouco tempo. Eu estava numa tarefa de trabalho. Né? Eu estava ali para cumprir um trabalho internacional. Né? Agora, eu vi as urnas. E outra coisa, eu vi o povo votando. Eu não estava para fazer enquete, você vai votar, você vai votar. O voto é facultativo, você estava falando na última Agora, aí sim, foi... porque também é o seguinte, é diferente, as pessoas não vão votar de vermelho, nem vão votar de azul, nem vão votar de amarelo, não foi a campanha. Né? O que acontece é o seguinte, é que, por exemplo, eu peguei uma situação em que tinha uma urna eletrônica quebrada. Aí, em 20 minutos, chega o camarada para trocar a urna. Né? Aí, a urna deu problema. E aí, você restarta a urna. E aí, deu problema de novo. Aí, restarta de novo. As pessoas começam a ficar incomodadas, né, na fila. É natural. Né? Em pé na fila, porque você espera lá de fora, aí depois entra um número X, senta na cadeira e depois fica em pé, e depois não sei o quê. Tem aquela organização, né? E começa a impaciente. Mas, cara, você pode ir embora, porque o voto é facultativo. 1 hora, 1 hora e meia, tu pensa que alguém vai, cara? Não vai. Porque o poder eleitoral independente, ele cultiva na pessoa, e aí nós estamos falando de chavismo já há 18 anos, né? Desde que ele nasce, um sentimento de responsabilidade com o voto. O povo está decidindo diretamente. Ele não está entregando para o engravatado. Né? Ele está começando do zero. Né? Aí já não se trata mais nem de Maduro. Né? O governo não imaginava que ia ganhar dessa maneira. Não se sabe nem se foi uma vitória do Maduro. Ali foi uma vitória do povo. O Maduro não trata as coisas de forma personalista. Aliás, personalismo é a forma como a notícia chega no Brasil. Ali é uma vitória da pacificação do povo venezuelano. O mais impressionante é a forma como a coisa aqui ela é traduzida entre A e B. E a gente vê um pacto social sendo feito na Venezuela. E aqui a coisa sendo tratada com
com uma coisa mesquinha e apequenada. Deixa eu só perguntar um negócio, Marcelo. Eu andei lendo, mas você que esteve lá, me explica um pouco só essa coisa do Caprilho, né? Que era oposição e que saiu. Porque já os que apoiavam o Caprilho daqui, que fizeram aquele estado, vão chamá-lo de comunista também, se ele não tiver com aquele bloco maior lá de oposição. Como é que é isso? Ele ainda é oposição, mas saiu daquele bloco de oposição que boicota a Venezuela. Como é que é essa... Cara, é assim, Gabriel, eu não sei bem o Caprilho, porque assim, o problema desses caras é porque eles são vendilhões da pátria, né? O Leopoldo Lopes, por exemplo, ele faz qualquer coisa para entregar a Venezuela aos Estados Unidos. Não se esqueça que... Essa questão dos alimentos, por exemplo, né, que foi muito forte, que teria sido gerada pela oposição. É porque, assim, Marina, tem um pessoal que entrega mesmo o país para os americanos, né? Eles são financiados economicamente, eles são representantes dos Estados Unidos. Eles boicotam o sistema. Eles são americanos. Isso é difícil a gente entender, porque a gente acha que não existe, mas isso existe, né? Olha, para vocês terem uma ideia, teve um pessoal na Colômbia que preferiu vender uma parte da Colômbia para fazer um canal no Panamá, que durante anos ficou entregue aos Estados Unidos, pessoal. Assim, bancou a independência da Colômbia, um pedaço da Colômbia e entregou para o Panamá. Aquele Luiz Almagro, ele não é um colombiano, ele é um americano praticamente. Então, você tem essa discussão. Veja o currículo do Lopes e veja se ele é todo formado nos Estados Unidos. Então, ali está em discussão quem, de fato, tem algum apego pela América Latina e quem, de fato, não tem, né? Então, o Capriles, ele hoje está profundamente irritado com quem pensa em dialogar com a Venezuela e seu povo, ou que não pensa. Agora, eu prefiro entender a Venezuela a partir das suas bases de rediscussão democrática que estão sendo rediscutidas pelo seu povo do que ficar tentando entender, do ponto de vista psicanalítico, a cabeça do Capriles. Eu não quero nem saber disso aí, nem Leopoldo Lopes. Assim, isso aí é tarefa, pelo jeito, da Folha, né? Eu não vou entrar nessa. Eu respeito a postura do povo venezuelano. Só quero dizer o seguinte, que quem está pensando que o sistema eleitoral brasileiro é o melhor, ali na Venezuela tem um bem melhor. Só relembrando aqui para a gente resgatar um negócio interessante como aqui. É que foi esse processo de eleição? Não, é chocante, porque o nosso não é ruim, mas o deles é sensacional, é 100% biométrico. Quer dizer, você chega, apresenta um título de eleitor que já tem foto, né? Todo mundo é cadastrado, aliás, todo mundo é alfabetizado, né? Não tem analfabetismo na Venezuela. Então, você chega lá de 100%, você mostra o título com a foto, vai com uma maquinazinha, coloca a digital, para mostrar que a foto é você e que a sua digital corresponde. Aí você vai para o que eles chamam de máquina. O que eles chamam de máquina, a gente chama de urna. Por que eles chamam de máquina e a gente chama de urna? Porque para a gente a urna é aquilo. Para eles, não. Eles apertam o número do candidato e aparece na tela. E quando eles apertam o verdinho, votam. A gente aperta o verdinho, vota e acabou-se ali, né? Acabou-se, né? Ali é a nossa urna. Para eles, não, né? Para eles, sai o voto impresso. Quando termina a votação impresso, aí eles pegam o voto impresso e depositam no baú. Você tem a possibilidade de confirmar que a máquina realmente computou o que você desejava. Por isso, o que a gente chama de urna, para eles não é urna, é só máquina. Porque a urna é onde eles botam o voto impresso na máquina. Aí o que acontece? Eles vão receber o recibo eleitoral como a gente. Só que a gente só faz assinar. Eles, além disso, ainda botam digital, cara. E às vezes aquela tinta demora 3 dias. Que é para você não ter perigo depois de dizer que votaram por você. Não é brincadeira.
né? Agora, veja só, no final da apuração, que é até a hora que fica a última pessoa na fila, que, diga-se de passagem, a eleição lá não começa às 8, não, começa às 6. A gente chegava às 5 horas. Olha a delegação brasileira, hein? Procurador de Justiça de Minas Gerais. Né? 2 juízes, delegação brasileira era formada assim, né? 2 professores, né? Jornalista e fotógrafo profissional. Né? E foram para o interior, foram para a fronteira, para a Colômbia e tal. 5 horas da manhã, fica até a última pessoa na fila. Às vezes a fila começa a formar 3 horas da manhã na Venezuela, eleição facultativa. Né? Quando encerra a eleição, aqui, o presidente da mesa, todo mundo imprime as votações, né, os boletins, e entrega para os fiscais que estão ali. Né? Lá, você também entrega, só que cada um, né, cada fiscal, cada mesário, assina no verso e bota a sua digital também, com aquela tinta que fica no dedinho. Né? E, no final, o que é que acontece? Aqui você entrega o pendrive, que vai para a contabilização do voto no TRE. Lá, manda o pendrive para o Conselho Nacional Eleitoral. Mas, de cada 4 urnas do colégio eleitoral, vamos supor que no espaço tenha 8 urnas. De cada 8 urnas, antes de começar a abertura, eles fazem um sorteio, e de cada 8 urnas, né, de cada 4 urnas, uma vai ser aberta no final, para checar se aquela votação do papelzinho que foi posto lá dentro vai bater com o número da urna. Então, assim, no final, se tiver 8 urnas, 2 vão ser abertas diante ali pelo mesmo presidente, pelas sessões vão continuar trabalhando para checar o resultado. Então, 50% das urnas na Venezuela, cerca disso, são auditadas no mesmo dia. E, quando tem dúvida, você pode pedir para ter 100% de auditagem, que o pleito é autorizado 100%. Nessa, por exemplo, a eleição foi solicitada e ia ter 100% de auditagem. Já aconteceu outras vezes, nesse foi autorizado. É por isso que o país consegue fazer 23 eleições em 18 anos. Com a participação extraordinária de sempre mais de 60%, 65%, até 85% de participação, mesmo na Constituinte, com toda aquela violência, foram 42% de participação. A participação aqui dos nossos ouvintes, ainda sobre a questão da imprensa, né? O Antônio José Gomes falou, má fé mesmo, né? Na questão da Folha. O Souza Júnior, Marcelo Shoa, como eu disse em sua entrevista anterior, você deveria estar sendo entrevistado pelos grandes órgãos de imprensa brasileira, a exemplo do Jornal Nacional ou da Folha de São Paulo. Ou não, Souza Júnior, eles poderiam ter ido da Venezuela diretamente, se não queriam entrevistar alguém que fosse. E não apenas pela imprensa alternativa e independente, como o programa Democracia no Ar. Mas a chamada grande imprensa prefere dar uma versão totalmente diferente, oposta à realidade, mostrando a Venezuela como uma ditadura. Então, a quem você atribui isso? Talvez a má fé. Né? Ou então respeitar a entrevista que fizeram com o doutor André Luiz. Entendeu? E aí, outra pergunta do Souza. Sobre o entreguismo aos Estados Unidos, que Marcelo Shoa falou. Gostaria que ele comentasse o gesto do Bolsonaro que circulou nas redes sociais, dando continência à bandeira americana. Meu Deus do céu, é uma vergonha isso. Tu jura que quer que eu comente um negócio desse? Bom, é aquele cara que diz que ama o Brasil, né? Mas no final não ama, cara. Que se inspira no Trump. Que se inspira no Trump. Aquela teoria do quando crescer, America First, né? America First. É por aí, viu, Marcelo? É o típico pateta. Infelizmente, esses modelos estão colando. Infelizmente. Agora, é aquela coisa. A gente não pode também achar engraçado. A gente acha engraçado e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E foi achando engraçado que o Trump cresceu nos Subestima Estados a Unidos. caricatura, né? Porque ele era uma caricatura, você subestima a caricatura e vai ganhando força e a piada. Aliás, isso acontece com as personagens, no caso, com as personagens mesmo, né? Que é a forma correta.
E acontece também com os projetos, né? Que alguns dos projetos de lei, algumas coisas, a gente achava também que era piada, você subestimava, sério, deixava ali na comissão, estão passando aí a torto, a rodo, como esse do Espírito Santo, inclusive, que passou agora na Assembleia Legislativa lá, que proíbe nudez nos museus capixabas, né? Passou na Assembleia Legislativa. Então, porque eu acho que a gente também tem que... Capela assistindo não pode nem passar perto. Lá eu acho que a gente precisa também, pessoal, começar a fazer uma discussão muito séria sobre os limites de manifestação e expressão, né, no que é uma coisa possível dentro dos limites de democracia e o que é uma agressão, uma violência. Tem manifestação e você vê, por exemplo, ontem houve o julgamento do processo da ministra Eleonora. Aí ela tinha sido condenada por um troglodita que ele mesmo, na saída, mostrou, né, o que ele é, né? Naquela declaração em que ele disse que o juiz... Desembargador, né? O desembargador tinha julgado com a bunda. Não, essas palavras. Né? E aí, isso eu vou puxar de novo para a Venezuela. Né? Lá, eles passaram por um episódio meio grave. Né? Meio grave, não, gravíssimo. Com o nível de tolerância acima do possível dentro de... Porque na democracia você tem que tolerar tudo, menos a intolerância. Acima do possível, que os caras simplesmente esticaram a baladeira e deram um golpe no Chaves. Né? E o povo teve que ir lá resgatar o Chaves, meu amigo, que estava preso lá dentro de Miraflores. Resgatou no braço. Né? Então, não esperem, não pensem que na Venezuela eles vão permitir que, por exemplo, exponham o presidente Nicolás Maduro de perna aberta e a bomba de gasolina, né? Sendo colocada gasolina como a Dilma permitiu aqui no Brasil, sendo presidente da República, e a sua Polícia Federal e os seus órgãos de Estado achando que não, porque isso é manifestação, e é livre expressão, e não sei o quê. Rapaz, isso é crime. Marina, isso é crime, Marina. A gente veio discutindo, na verdade, que essa nova juventude, essa juventude, inclusive, precariada, muitas gerações precariadas, elas levantam a bandeira da liberdade, mas... Nós temos quantos minutos aqui? Não, mas é porque... Não, é porque eu quero falar que ontem teve um deputado que cometeu um crime na televisão quando ele disse o seguinte, com a Bíblia na mão: intervenção divina e militar! Intervenção divina e militar, isso é crime, rapaz. Não tem negócio de intervenção militar, não. O cara cometeu um crime diante das câmeras. Ele votou pelo prosseguimento da investigação do Temer, mas ele cometeu um crime e nós estamos permitindo isso. O Bolsonaro todo dia comete crime. Ideologia torturadora. Pelo amor de Deus. Gabriel, pelo amor de Deus. E é isso que eu queria entender também. Como é que a Venezuela ainda resiste? Como é que aquele povo tem essa evolução de pensamento, de defesa da democracia? Nós estamos aqui tão anestesiados. Porque é o momento que a gente tem que colocar os pingos nos is, Marina, porque a gente não pode deixar que as pessoas irracionais tomem conta do planeta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não se trata de você ser esquerda ou de você ser direita. Nós temos uma democracia, nós temos uma Constituição que estabelece os pressupostos. A nossa Constituição não diz que é um Estado socialista, mas tampouco diz que tem que ser um Estado degenerado de direito. De direita. Ela estabelece os pressupostos. Tem as limitações, cara. É só isso. Só isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Talvez a falta de formação humana tenha deixado a gente abrir. Nós estamos deixando de ser solidário. Nós estamos deixando de ser generoso. Nós estamos agora querendo decapitar as pessoas. Nós estamos agora pensando sempre pelo inverso. Que diabo é isso? Intervenção divina e militar. O que é isso? É Deus vindo com
com o exército. Que diabo é isso? Como é que Deus vem dentro de um tanto de guerra? O que é isso? Como é isso, hein? Eu vi isso ontem. Deixa eu ver logo a decisão. Meu Deus do céu, tu já pensou Deus vindo dentro de um tanto de guerra? Que, primeiro, não pode ser Deus. Deus não vai ser pequeno nesse ponto de vir junto com o exército. Também o exército não tem essa grandeza de vir junto com Deus. É incompatível. É incompatível. Teologicamente, de qualquer maneira, isso. Vamos, então, aqui. A gente já passou um pouquinho do Desculpa. tempo. Não, a gente passou por um... O Souza Júnior passou tratando assim, tá bom demais. Continue aí por mais um tempinho. Amanhã tem a banca do Luizinho, hein, que nos transmite aqui, aqui na TV do Habilidoso. Opa! Alguma consideração final, Gabriel, para a gente? Bom, ratificar aqui, reforçar o convite, né, Maria? Essa atividade nossa ela é muito importante. Esse movimento é um movimento em que a gente tenta tirar um pouco essa irracionalidade, né, Marcelo, e fazer a defesa do banco, demonstrar a importância dos bancos públicos para o país, a importância para a nossa soberania, para a manutenção da nossa soberania, que pouco a pouco vão nos tirando desse integralismo, e um chamamento à resistência, né, dos nossos direitos, à luta pelos direitos, porque na inércia, do jeito que está, com essa parcimônia, nós não conseguiremos ir a lugar nenhum, a não ser ver rapidamente o empobrecimento, né, da sociedade como um todo, e ver aí um Estado conservador acabar com tudo que teve de progresso, com todos esses pressupostos constitucionais que nós temos. Marcelo. Faço minhas palavras do meu querido amigo, ex-aluno e professor também, Gabriel Rochinha. Um abraço a todo mundo. Bem um dia, né? Bem um dia. Obrigada, ouvintes. Obrigada àqueles que compartilharam e assistiram via Facebook. Amanhã nós temos de novo Democracia no Ar. É com você, Jonathan Neto. Ok, Mariana, agora são 11h07. É para agradecer a você que ficou aí do outro lado, conferiu o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinface, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação, Marina Valente, produção, Esdras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto. De novo, estaremos amanhã, a partir das 9h da manhã, numa nova edição aqui na Rádio Atitude Popular. Agradecemos às nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma e ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, e também você que compartilhou em sua página pessoal aí dentro do Facebook. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se fala amanhã.